Boa noite, mulheres. Vamos começar aqui a nossa resenha sobre a temporada libriana. Sejam muito bem-vindas. Sintam-se à vontade para me interromper. Sempre que tiverem alguma dúvida ou quiserem trazer alguma contribuição aqui para a nossa conversa, porque o meu intuito aqui é passar um pouco do meu conhecimento astrológico para vocês, obviamente, mas também escutar um pouco de vocês, o que vocês têm de conhecimento, de experiência e de vivência dentro dessa consciência astrológica libriana, né? Então, eu não sei se vocês aqui possuem posicionamentos marcantes no signo de Libra, no mapa de vocês, e quando eu falo sobre posicionamentos marcantes, eu estou falando principalmente sobre Lua, Sol e Ascendente, né? Eu, por exemplo, tenho ascendente em Libra, então essa consciência astrológica é uma consciência astrológica que eu gosto muito de falar sobre ela, porque eu entendo as dificuldades de carregá-la de forma predominante no meu mapa. Embora muitas pessoas tendam a pensar que o signo de Libra é um signo dócil, é aquele signo fofinho, é aquele signo da harmonia, da beleza. Só que, assim, na prática, meu povo, não é assim, não, tá? E eu vou ser bem sincera com vocês aqui hoje. É bem difícil a gente lidar com essa consciência astrológica. Então, assim, além da Mirna, que está aqui ao vivo com a gente, que eu sei que tem a Lua em Libra, que outro dia colocou lá no grupo, mais alguém aqui tem algum posicionamento marcante em Libra ou convive com algum libriano, tem essa proximidade com alguém que tenha Libra forte no mapa? Eu tenho duas amigas que são librianas e são, assim, as duas melhores amigas da minha vida. Isabel, o filho é libriano. Então, a gente vai conversar aqui sobre algo que é bastante familiar para vocês, né? Mas vamos aos poucos para a gente entender bem essa consciência astrológica. Primeiro, eu queria falar para vocês o seguinte: o intuito desse nosso encontro é falar sobre a temporada libriana. O que é a temporada libriana, para quem ainda não está por dentro? É o período em que o Sol está transitando pelo signo de Libra. E essa temporada, na verdade, ela já está bem próxima ao fim, porque o Sol entrou em Libra no dia 22 de setembro e ele vai terminar o seu transitar por Libra lá no dia 23. Então, daqui a 9 dias, mais ou menos, né? Acho que é isso. Não sou boa de conta, gente. Mas por que eu quis vir falar com vocês sobre isso? Porque, embora a temporada libriana esteja dando tchau, a lunação libriana está batendo a nossa porta. Por quê? A Lua vai encontrar com o Sol ainda no signo de Libra, lá no dia 21, agora de outubro. Então, tudo que a gente conversar aqui, embora seja voltado para o Sol transitando por Libra, também será aproveitado para o próximo período de lunação, que para quem já faz a trilha comigo sabe que tem a duração de 28 dias, né? Aproximadamente um mês. Então, tudo que a gente conversar aqui serve aí para o próximo mês, enquanto a lunação libriana estiver vigorando no céu. Então, vamos começar essa prosa aqui. Bom,
Quero começar falando com vocês, primeiro, sobre o mito de Zeus, Hera e Tirésias, que é o mito da vez que eu trago para a gente fazer aí essa analogia com o signo de Libra. Paloma, não sei agora de cabeça, mas é aproximadamente um mês, né? São 28 dias. Então, deve ser até o dia 19, 20 do mês 11, tá? Depois eu confirmo. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse mito de Zeus, Hera e Tirésias. Conta a lenda que Zeus e Hera, que eram aí o casal divino do Olimpo, eles estavam, como sempre, em um debate acalorado. Só que dessa vez, a discussão deles girava em torno de um tema bastante polêmico. Eles queriam saber quem sente mais prazer no amor, o homem ou a mulher. Hera, como defensora da pureza feminina, ela afirmava que era o homem que sentia mais prazer no amor. E Zeus, mais ousado, dizia que não. Quem sentia mais prazer no amor era a mulher. E aí, como nenhum dos dois cedia nessa peleja, eles decidiram, então, recorrer a alguém que já tivesse vivido dos dois lados. E chamaram um sábio muito respeitado por todos os deuses do Olimpo, que se chamava Tirésias. Tirésias já havia sido homem e mulher. E isso aconteceu quando, em uma de suas viagens pela Terra, ele encontrou duas serpentes entrelaçadas e, ao tentar separá-las, foi transformado em mulher por Hera. E aí ele viveu como mulher por 7 anos. E 7 anos depois, a mesma coisa aconteceu. Ele encontrou essas serpentes entrelaçadas, tentou separá-las, mas dessa vez quem fez a transformação foi Zeus, fazendo com que ele voltasse a ser homem. Então, esse sábio já tinha tido essa experiência de homem e mulher. Quando Zeus e Hera chamaram ele para resolver esse impasse, Tirésias respondeu com muita sinceridade. Ele falou assim: se o prazer do amor tem 10 partes, 9 pertencem à mulher e apenas uma ao homem. A verdade não agradou a Hera, até porque ela estava saindo perdedora, né, nessa peleja. E aí ela ficou furiosa por ter sido contrariada. E com isso, ela cegou o Tirésias. Zeus, com pena de Tirésias, não pôde devolver a visão para ele, mas concedeu o dom da profecia, tornando o Tirésias o mais sábio dos videntes. Legal. O que isso tem a ver com o signo de Libra? Vamos lá. Tem tudo a ver. Libra é o signo que busca a verdade entre dois pontos de vista. O equilíbrio entre forças opostas. O diálogo que une o masculino e o feminino, o racional e o emocional. Então, assim como Tirésias, Libra entende que a sabedoria ela nasce quando a gente consegue enxergar os dois lados de uma mesma situação e ainda assim escolher pela harmonia. Então, Libra é o mediador do zodíaco. É aquele que vai observar com empatia, que vai entender que toda verdade tem suas nuances e que o amor, quando vivido com consciência e equilíbrio, é o maior portal
para a sabedoria. A moral que a gente tira, a moral libriana que a gente tira desse mito, é que nem sempre a verdade agrada, mas é ela que nos liberta e traz a justiça interior. Mas nós vamos ver um pouquinho mais para frente que, assim, a verdade, a justiça é muito ligado à Libra. Só que é aí que eu digo que não é fácil ter essa consciência astrológica predominando no nosso mapa. Porque para uma pessoa libriana, muitas das vezes conseguir expor a verdade é difícil, porque ela sabe que a verdade não vai agradar a todos. Então, dentro da mente do libriano, ele tem os seus julgamentos, ele tem, vamos colocar assim, a sua justiça já bem definida. Só que você externalizar isso é uma outra conversa, porque Libra não quer ficar mal com ninguém. Libra não gosta do que é feio. Então, Libra não quer ficar mal. E para você expor a verdade, para você fazer valer a justiça, a sua balança ela vai tender para um lado, inevitavelmente, principalmente quando você está entre dois opostos, né? Como foi Tiresias? Tiresias estava ali para decidir quem estava certo, Hera ou Zeus. E para ele falar a verdade, ele teve que desagradar a Hera de alguma forma. E esse é o grande impasse dessa consciência astrológica, é conseguir colocar a sua verdade, a sua essência para o mundo, doa quem doer. Porque librianos estarão, na maior parte do tempo, a não ser que estejam muito ajustadinhos nessa energia, estarão ali tentando agradar a todos, ou melhor, tentando não desagradar a algum dos lados. Isso faz sentido para vocês? Vocês conseguem se reconhecer nisso ou reconhecer as pessoas com as quais vocês têm contato? Irna, sim, consegue ver o filho. Gente, meu pai é libriano, de sol, em Libra, Paloma também, as amigas, e eu tenho ascendente em Libra, e assim, essa carinha fofinha que vocês veem aqui na tela, falando com vocês, é um turbilhão, isso aí, nunca tomando partido do pai ou da mãe, é exatamente isso. Mas essa carinha plena, serena, bela que aparece para vocês é um turbilhão de emoções por dentro. E assim, aqui eu estou me expondo para vocês mesmo, botando a minha vulnerabilidade para jogo, tá? Porque não é porque eu ensino, não é porque eu sou terapeuta, não é porque eu falo sobre astrologia, sobre aromaterapia, e eu ajudo muitas de vocês a se equilibrarem, que eu não tenho os meus desequilíbrios, pois ser humana como vocês, né? Então, essa aparência plena é o meu ascendente em Libra, porque ele não quer deixar que o que eu tenho de mais sombrio, de mais feio, venha à tona. E isso, às vezes, é uma grandíssima máscara. E é difícil viver assim, é muito difícil. Eu passo por lugares, gente, que as pessoas, elas falam assim para mim, ai, você parece um anjo,
eu posso te dar um abraço? E assim, óbvio, eu abraço, eu sou receptiva, mas às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que eu mereço mesmo isso? Mas assim, de alguma forma, esse meu ascendente também, eu não posso só criticá-lo, ele me faz ter essa aparência, essa apresentação para o mundo que condiz com aquilo que eu trabalho, porque também, se eu fosse muito down, muito porra louca, talvez eu não conseguisse atingir o meu propósito. Não queira, Paloma, não me queira 24 horas do teu lado. Mas vamos lá, vamos continuar aqui essa prosa. Vamos falar de Libra no ciclo da natureza, assim como a gente fez com Virgem. Vamos lembrar lá daquela historinha? A gente iniciou jogando as sementes em solo fértil, Áries. Essas mudas começaram a crescer, né? Foram criando raízes e crescendo, Touro. Criaram troncos, chegaram os galhos e as folhas, Gêmeos. Então essa árvore se preparou para gerar e dar frutos, Câncer. Esses frutos, depois de maduros, eles embelezaram a natureza e alimentaram as pessoas, né? Tempo de festa, Leão, tempo de se mostrar. Na sequência, esses frutos começaram a apodrecer, e aí a gente entra lá no papo de Virgem. Começaram a cair dos pés, e aí a gente precisou começar a separar fruto bom de fruto ruim. Virgem, agora que a gente já fez toda essa separação, a gente chegou no momento de compartilhar os bons frutos. Compartilhar com o outro que, por algum motivo, não conseguiu pegar um desses frutos. Então, eu tenho banana e você tem pera. Eu troco a minha banana pela sua pera. Então, começam as relações interpessoais a partir de Libra. Inclusive, os 6 primeiros signos do zodíaco, que vão de Áries até Virgem, eles falam sobre o eu, tá? Falam sobre a gente. A parte superior da mandala astrológica, que vai de Libra até Peixes, começa a falar da nossa relação com o mundo. Então, Libra é o primeiro signo que vai falar da forma como a gente se relaciona. Certo? Então, vamos entrar aí nessa consciência astrológica finalmente. É um signo regido pelo elemento ar. Por quê? Porque ele fala da mente, ele fala do intelecto. Modalidade cardinal, porque é o primeiro signo da estação em que nos encontramos, é ele que dá o pontapé inicial na estação, e é um signo regido por Vênus, o mesmo planeta que rege Touro, tá? Vênus tem essa dupla regência de Touro e Libra. Essa consciência astrológica, ela é uma consciência cooperativa, persuasiva, refinada, gosta do que é bom, do que é bonito, do que é belo, imparcial, sociável, sensível, diplomata, inclusive ótimos diplomatas têm Libra forte no mapa, porque conseguem se relacionar bem com qualquer tipo de pessoa.
São amantes da paz, amistosos, e por isso que têm dificuldade em tomar partido em brigas, tá? São pessoas artísticas, harmoniosas, que prezam pela beleza, pela estética, voltadas a parcerias, pessoas justas, mediadoras. Por outro lado, também tendem à inconstância, e aí vem aí o símbolo da balança, né? A balança nem sempre está em equilíbrio, ela também, oscila. Isso traz inconstância para essa consciência astrológica. Por isso que quem tem Libra forte passa por inconstâncias. Imagina aqui uma lua, por exemplo, Mirna, que por si só já é um astro, um planeta que fala sobre oscilações por estar mudando de fases constantemente, entrando nessa inconstância da balança de Libra. Intensifica a inconstância, né? A consciência astrológica libriana, ela tende a ser apática, né? Tem essa coisa de que quando está em inconstância, a apatia vem, porque não consegue ver a beleza mais na vida. E o libriano, ele precisa de beleza, ele precisa ver graça, ele precisa ver beleza de fato na vida como um todo, para equilibrar essa balança e para essa apatia ser, então, afastada. É uma consciência que fala também de futilidade. Por que futilidade? Porque Libra gosta daquilo que é belo. Então, é muito comum nós percebermos pessoas librianas muito preocupadas com a aparência, com a estética, com o ambiente em que vivem, né? Querendo investir em decoração, investir em procedimentos estéticos, investir na própria beleza. Então, por isso que a gente fala da futilidade libriana, mas é nesse sentido de buscar uma aparência harmônica e bela para si e para o seu entorno. É uma consciência também indecisa, mas aqui, essa indecisão, eu até botei esse asterisco, porque nós vemos essa indecisão muito mais predominante em geminianos, por exemplo. Porque Gêmeos é aquele signo que também é de elemento ar e também fala do nosso intelecto, que ele fala sobre a pessoa ter muitos interesses em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, por ela ter múltiplos interesses, ela não consegue decidir que caminho que ela vai tomar. A indecisão de Libra é diferente. É uma indecisão no seguinte sentido: fico em cima do muro. Na verdade, eu não estou em cima do muro, não. É mentira, tá? O mundo acha que eu estou em cima do muro. Eu fico em cima do muro porque eu não quero falar o que eu penso para que as pessoas não percebam um pior de mim, ou para que eu não desagrade alguém. E aí, quer ver um exemplo clássico? Clássico. Librianos em um relacionamento, eles podem estar extremamente infelizes e insatisfeitos. Dificilmente um libriano vai colocar fim. O que o libriano faz? A gente gosta muito de falar que é ali o ensaboado do zodíaco, né? O que o libriano vai fazer? Ele vai fazer com que aquele ambiente, aquele relacionamento, vá ficando cada vez mais distante, cada vez mais desgastado, para que a outra pessoa
tome a decisão do rompimento. Por quê? Porque não quero ser eu a carregar esse fardo, a culpa por ter me separado. Então, eu vou tornando aquilo insustentável. Mas quem vai tomar a decisão é o outro. E aí isso não vai pesar em mim. Eu vou sair como aquela que, ó, eu tive que aceitar. Ele quis, não quis mais nada. Eu não tinha o que fazer, né? Então, por isso que eu coloquei essa indecisão com esse asterisco. Porque no fundo, o libriano sabe o que ele quer. Ele só não sabe como externalizar isso sem se agredir. É uma consciência astrológica intrigante, é uma consciência astrológica dependente. E aqui, gente, é como o libriano ele tem essa dependência de se relacionar, ele tem essa dependência do outro. E eu me coloco aqui, tá? Por muitas e muitas vezes eu deixei de fazer coisas porque eu não poderia fazer sozinha. Quando um ariano, que é o signo oposto complementar de Libra, eu vou depender dele para fazer qualquer coisa, para ir para o cinema, para viajar. Tchau, você não vai, não? Beijo, tô indo. O libriano, não. Eu quero ir, mas eu quero ir se você for comigo. E se você não vai comigo, então eu deixo de fazer. Sabe outro exemplo muito clássico de librianos? Vamos sair para comer uma pizza. Senta todo mundo à mesa. Qual o sabor que você quer? Ah, escolhe você. Por mim, tanto faz. Na verdade, não tanto faz, não. Você sabe o que você quer comer, você sabe o que você gosta mais. Mas você não quer falar o que você gosta mais, porque pode ser que não seja o sabor preferido da pessoa que está ali contigo. Então, o libriano ele vai abrir mão da sua escolha para agradar o outro. Total diferente de Áries. Uma consciência astrológica que tende a desanimar facilmente, tem essa necessidade de validação, justamente por ter essa dependência do outro. Então, você quer ver você conseguir vender algo para uma pessoa libriana? Ou principalmente quem tem lua em Libra, né? É muito na seguinte pegada. A pessoa vai lá, experimenta a roupa, aí se olha no espelho, aí nem acha tão legal, não. Assim, sei lá, tá legal, mas não tá do jeito que eu imaginava. Aí a pessoa recorre para, sei lá, para o companheiro, para uma amiga que está do lado de fora ali da cabine. Aí a pessoa fala assim, cara, ficou lindo, ficou a sua cara. Aí a pessoa compra. Na verdade, você nem achou lá isso tudo, mas o outro que estava ali te acompanhando aprovou. Aprovou, já era. É a necessidade de validação. Deixa de falar o que pensa para evitar atrito. Já falei isso aqui. Engole sapo por isso, né? Abre mão das coisas que quer em função do outro. Ah, então, você não quer assim? Ah, então tá bom, então, deixa para lá. Só que é um deixa para lá que dói. É um deixa para lá que desce rasgando a garganta. E quando eu falo isso, gente, eu falo porque eu passo, tá? Eu falo com propriedade de causa. E sabendo disso, é o que eu sempre falo nas minhas consultas astrológicas. Sabendo disso, sabendo dessas limitações, sabendo dos nossos desafios, a gente precisa trabalhá-los.
né? Não é, eu sei que eu sou assim, eu sei que eu tenho essa tendência, ok, então tá tudo certo. Não tá tudo certo, não. A partir disso, eu vou começar a me policiar e me trabalhar para lutar contra isso. Então, é uma consciência astrológica que deixa de viver, por muitas das vezes, a sua realidade, de se posicionar, se tornando dependente da opinião do outro, que deixa de se impor. O grande desafio para librianos é se impor, é falar o que pensa, o que sente, o que gosta e o que não gosta. Certo? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para ver o que vocês estavam falando. A Mirna colocou aqui que a madrinha demonstra muito afeto presenteando as pessoas. É libriana, Mirna? Libriana, sim. E Paloma está falando que o sonho era ser ariana. Paloma, não, aqui na astrologia não existe signo perfeito. Não existe. Todos têm a sua limitação. Todos. E as limitações de Áries são bem punk também, né? Se tivesse arianos aqui, poderia dar aí uma palavrinha. Mas não romantiza, não, tá? Porque todos os signos, inclusive, se complementam. Quando eu conto a historinha da natureza, é para vocês verem a complementação de uma consciência astrológica com a outra. Que, na verdade, no fundo, os 12 signos se complementam e e trazem a completude do que a gente precisa. É por isso que todas nós, inclusive, temos todos os signos no nosso mapa astral. Eles podem não ser proeminentes, mas eles estão lá e eles vão nos ensinar em algum campo da nossa vida a agir de acordo com a sua sombra e com a sua luz. Tá? Mas não romantiza que tem signo melhor ou pior, não, porque todos têm os seus desafios. Vamos prosseguir. Vamos falar da temporada libriana, né? Já que a gente entendeu o que essa consciência astrológica fala. É uma temporada muito favorável, e aí aqui, gente, quem ainda não introduziu isso na sua rotina, pode aproveitar esses 9 diazinhos que restam para fazer, tá? Incluir rituais de autocuidado, beleza, harmonização e nutrição de bons relacionamentos. Então, a gente está num período muito bom para a gente zelar pelos nossos relacionamentos e pelo nosso próprio cuidado, pela nossa aparência. Então, Rê, não estou num momento muito legal, cara, mas se força, passa um perfume, sabe? Tenta se pentear, tenta gostar do que você está vendo no espelho, porque Libra é isso. Ou então, não estou conseguindo cuidar de mim diretamente, então vamos embelezar o nosso ambiente. Compra flores, bota flores no seu ambiente de trabalho, na sua casa. Vamos trazer beleza para o nosso dia a dia. E com isso eu já entro até no segundo tópico, cuidar da casa e ambiente, comprando flores, coloca um aroma gostoso, coloca um óleo essencial no difusor de ambiente, enfeita a sua casa como for possível para você, traz essa beleza para o seu olhar, para a sua vida. Também já falei, se embeleza, se perfuma, se sente linda. Hoje eu vou sair para trabalhar com a mesma roupa de sempre. Não, eu vou pegar aquela roupa que está guardada, esperando sei lá o quê, e eu vou com uma roupa nova, eu vou mais bem vestida, eu vou me sentindo bem comigo mesma e com a apresentação que eu estou passando para o mundo. Ótimo período para investir em parcerias, e aqui eu falo todo tipo de parceria, tá? Pode ser uma parceria profissional, por exemplo, é um ótimo momento para iniciar uma sociedade. Passar mais tempo com as pessoas que você realmente ama,
se reconciliar com alguém ou com alguma coisa. Então, muito obrigada com uma pessoa, é um ótimo período para conversar e chegar num denominador comum, ou para refletir sobre coisas que a gente carrega, que nos pesam, e trazer uma conciliação para aquilo também. Sabe aqueles nossos traumas, né, do passado, situações que não muito bem resolvidas? É um bom momento para a gente refletir sobre isso e botar um ponto final nisso. Ou uma vírgula, caso a gente consiga conciliar. É um bom momento, porque estamos com uma energia de mediação favorável, estamos com uma energia de harmonia, de equilíbrio muito favorável. Ótimo momento para a gente se conectar com o que é belo, com o que é artístico, visitar um museu, por exemplo, assistir a um espetáculo de dança, a um orquestral, enfim. É um bom momento, tudo aquilo que traz beleza para a nossa vista, para os nossos ouvidos. Contemplar artes em geral, já falei, museu, cinema, teatro, revisar contratos e acordos, isso é muito legal. Porque como a gente está num período em que as parcerias são favoráveis, os acordos também são muito favoráveis, é um momento de a gente, de repente, revisar um contrato que não está muito legal para a gente, tentar chegar a algum acordo com a outra parte, conciliando nesse sentido. Certo? Então, assim, se vocês não estavam praticando isso até agora, escolhe pelo menos uma dessas coisinhas para praticar até o término dessa temporada e pode até estender por mais um tempo, porque embora o Sol entre em Escorpião logo mais, a Lua, como eu disse no início, vai fazer ali a lunação em Libra e essa energia vai ficar reinando casadinha com a energia escorpiana por um tempo. Paloma fez uma carta para uma pessoa falando tudo o que pensava, sentia e queimou. É isso. É conciliar, é trazer paz. Não, você não precisa necessariamente fazer as pazes com aquela pessoa diretamente, mas você precisa trazer a paz para você, ao invés de ficar carregando essas desarmonias. Bom, para Libra, a importância está nos relacionamentos, na troca entre as pessoas, é a comunidade, o viver juntos, conviver intelectual e socialmente. Libra quer se relacionar, quer aprender através dos relacionamentos e quer ensinar através dos relacionamentos também. Aí, qual será que é a casa astrológica iluminada no seu mapa astral natal pelo signo de Libra, com o Sol percorrendo o signo de Libra? Bom, no meu mapa astral, Libra, para quem não sabe, é esse símbolozinho aqui que eu estou circulando da balança. É uma balancinha, né? No meu mapa, deve estar pequenininho para vocês, mas se vocês fizerem movimento de pinça, dá para aumentar. Mas vamos lá, no meu mapa, ele começa aqui, nesse risquinho, e ele pega toda essa casinha aqui, até chegar aqui nesse risquinho. Não é bem no risquinho vermelho, não, é um pouquinho depois, mas não dá para ver, tá? Então, Libra no meu mapa pega parte da minha casa 12, grande parte da minha casa 12, porque a casa 12 está aqui, e vocês podem ver que Libra começa aqui, então pega já na minha casa 12, e termina no iniciozinho da minha casa 1. Pega um pouquinho de nada da minha casa 1. Na verdade, ele só serviu para pegar meu ascendente. Mais um pouco
eu ia ter ascendente em Escorpião. Na verdade, Escorpião é um corregente aí do meu ascendente, né? Mas é Libra que corta o meu ascendente. Então, eu queria que vocês, se tivessem com o mapa de vocês em mãos, procurassem onde Libra está presente e quais ou qual casa Libra corta no mapa de vocês. Não tenho. Você está. Paloma, você tem sim, que eu já te mandei esse teu mapa, hein, Paloma? Mas vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mirna, sabe onde está o seu? Eu tô procurando para abrir, mas acho que é a lua só mesmo. Eu vou dar uma olhada. A Não, casa, tem né? que ver, na verdade, a casa, né? Eu tô vendo aqui que a Paloma, por exemplo, tem Libra interceptado. Então, Libra, no seu mapa, Paloma, ele está todo inserido na casa 1, tá? Todo na sua casa 1. Então, o Sol, transitando por Libra, pegou todos os assuntos de casa 1 para você. Assim como pegou um pouquinho para mim também. Mirna, eu também tenho aqui o mapa. Deixa eu ver aqui, Mirna. Mirna, Libra no seu mapa pega parte da casa 5 e parte da casa 6. Então, quando o Sol começou a transitar por Libra, ele iluminou temas de casa 5, e agora, como ele já está chegando próximo ao final do transitar dele por Libra, ele já está iluminando temas de casa 6, tá? Isabel, que está aqui ao vivo comigo, está entre 9 e 10, mais em 9. Ok, então ele vai pegar parte dos temas de casa 9, parte dos temas de casa 10. É o que eu estava falando aqui para a Mirna. Como ele já está chegando na reta final do caminhar dele, ele já deve estar pegando, iluminando os seus temas de casa 10. Mas aí, de acordo com tudo que eu falar aqui para vocês, vocês podem, inclusive, fazer uma reflexão se vocês sentiram isso nos últimos dias, porque, afinal de contas, o Sol estava ali, ó, iluminando, botando um holofote em cima desses temas para vocês. Mas vamos lá. Vamos seguir. Quem tem aí tudo na casa 1? Sim. Quem tem aí o Sol em Libra iluminando a casa 1, que é o caso da Paloma, né? E é o meu caso também um pouco. Essa luz do Sol, ela está se voltando toda para você, para o eu, né? Então, é um momento de se expressar com elegância, com autenticidade, buscar harmonia, principalmente entre o eu e o outro, sem perder a essência. É aquele momento em que o Sol começa a nos provocar, esse Sol em Libra, né? Ele começa a nos provocar a dar mais atenção para a gente também, não só para o outro, ou para o outro e não só para a gente. Ele pede, ó, vamos equilibrar a balança. Olha para você, olha para as suas necessidades, olha para a necessidade do outro. Vamos equilibrar. E esse outro não necessariamente é um cônjuge, tá? Um namorado, um parceiro, um companheiro, não é isso, não. O outro é o outro. São outras pessoas com as quais a gente, a gente se relaciona, tá? Quem tem esse Sol iluminando a casa 2 tem que ter aí uma maior atenção para os valores, né? Tanto materiais quanto emocionais. É um tempo de repensar as finanças e a autoestima. Então, equilibrar finanças, equilibrar a forma como se proporciona prazer, né? Libra vai falar o tempo inteiro sobre trazer harmonia para esse campo da sua vida. Casa 3 é a casa da comunicação. Então, a comunicação ela vai ganhar suavidade, ela vai ganhar empatia.
os diálogos, as trocas, elas se tornam mais equilibradas, fortalecendo os vínculos. Né? E aqui tem esse alerta para ter o cuidado com a indecisão ou a necessidade de agradar a todos. É um momento em que o Sol está falando, ó, preste atenção naquilo que você sabe que você quer e externaliza isso para o mundo. Para de só querer agradar a todo mundo. Casa 4 é a casa da raiz, é a casa do passado, é a casa da nossa família. É o fundo do céu. Né? Quem tem esse sol iluminando a casa 4 vai ter que ter foco no lar, nas origens, nas relações familiares, buscando uma harmonia em casa, né? Nutrindo o amor da família com amor, nutrindo o amor com diplomacia, melhor dizendo. E entender que a beleza ela também pode ser uma forma de cura para o seu espaço sagrado. Então, embelezando a própria casa. Quem tem na casa 5, Mirna teve uma parte desse sol em Libra iluminando a casa 5. A casa 5 é a casa da criatividade, ela é a casa dos filhos, ela é a casa do amor, do prazer, né? É a casa da diversão. Então, é um momento, o sol iluminando a casa 5, você pode se tornar mais magnética, mais expressiva, mais encantadora. Isso se você estiver absorvendo essa luz na intensidade positiva dela, né? E aí, qual é a recomendação de uma temporada libriana para quem tem Libra na casa 5? Vai se divertir, vai celebrar a vida, vai curtir com os filhos, mas sem perder o equilíbrio. Então, a grande sacada aqui é como que está a sua balança com relação à sua criatividade, à sua diversão, aos seus filhos. Você está se doando mais para o seu filho, menos para você? Você está sendo só mãe, deixando de ser mulher, deixando de ser esposa? Como que está a sua diversão? Você tem se divertido? Você tem se proporcionado momentos de prazer, de diversão, de descontração? Ou você está muito focada no que você tem que fazer na sua vida profissional ou em qualquer outro campo? Esse sol de casa 5 ilumina esses temas, tá? Passando para a casa 6, que é a casa que vai falar do trabalho, do ambiente de trabalho, vai falar sobre a saúde do nosso corpo físico. Esse sol iluminando a casa 6, ele vai jogar luz para temas que envolvam o corpo, né, a sua saúde, a sua mente, a sua rotina no trabalho, que é essencial nesse momento trazer harmonia para a rotina no trabalho, evitar sobrecargas e aprender a dizer não com leveza. Então, o Sol aqui em Libra na casa 6, ele está te provocando a harmonizar o seu ambiente de trabalho, as relações que você tem dentro desse ambiente de trabalho, a não se sobrecarregar, a equilibrar essa balança para falar não quando ela estiver desequilibrada ou desequilibrando, tá? Além disso, ele pede por harmonia nos cuidados com a própria saúde. Então, como que você está cuidando da sua saúde de corpo e de mente? Né? Tá em dia os seus cuidados? Ou tem algum lado desequilibrado? O sol ilumina e fala, equilibra, traz equilíbrio para esse campo da sua vida. Casa 7, casa das parcerias,
O Sol vai jogar ali o foco no outro, nos relacionamentos, nas parcerias, nas sociedades, e vai falar assim, busca o equilíbrio entre o dar e o receber, porque o amor precisa ser mútuo, tá? Você nem vai dar demais, nem vai receber demais. Equilibra a balança, equilibra esse relacionamento. E aqui são relacionamentos que falam diretamente sobre casamento, mas também parcerias profissionais, né? Sociedades entram aqui também. A casa 8 é a casa das transformações. O Sol transitando pela casa 8, ele vai pedir para você ter confiança, para você se entregar e ter confiança para restaurar o seu equilíbrio emocional, principalmente, para que isso possa curar traumas antigos. Então, velhos padrões de apego, eles podem ser dissolvidos com amor e perdão, desde que você procure trazer equilíbrio para a forma como você enxerga e lida com esses traumas. Quando a gente ilumina uma casa 8, nunca é gostosinho. Não são os temas que a gente gosta mais de cuidar, mas são necessários, são muito necessários. E, geralmente, quando a gente passa por um período mais punk de casa 8, ou de escorpião forte, ou de Plutão forte, a gente dá saltos quânticos, né, que eu gosto de falar. Você passa por um período de sombra, 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 luz, fundo do poço, e, de repente, você, é catapultado para uma coisa muito boa, porque, gente, nada na vida fica numa polaridade só, né? Existe o princípio do ritmo. Então, tudo no universo, a todo tempo, vai e volta. Vai e volta. É como um pêndulo. É como as ondas do mar. As ondas do mar, elas não ficam recolhidas o tempo inteiro. Elas recolhem e avançam. Recolhem e avançam. Pode ser que o mar, num determinado período, ele recolha demais e pareça que ele não vai voltar, mas ele volta. E assim é com tudo na vida. Tudo tem o seu ritmo. O pêndulo, ele vai para um lado e para o outro. Ele não vai para um lado só. Então, a casa 8 é uma casa que é desafiadora, mas é um desafio que tem uma recompensa muito boa quando a gente consegue se propor a passar por esse desafio. Casa 9, Isabel teve aí grande parte, né, na casa 9, ou alguma parte, agora já não me lembro, mas é a casa que fala da expansão. E aqui é uma expansão no seguinte sentido, é uma expansão de entendimento de vida, é uma expansão de sabedoria. Quando o Sol ilumina a casa 9, ele está falando assim, se propõe a expandir a sua mente, mas não só expandir a sua mente com conhecimento também, mas expande a sua mente para novas ideias, para novas perspectivas, sabe? Para, explodir a cabeça mesmo. Então, é um período em que o Sol ilumina a casa 9, ele fala, olha, traz harmonia principalmente para o que você tem como filosofia de vida, para aquilo que você entende que faz sentido para a sua existência. O Sol ali vai pedir equilíbrio entre fé e razão. Então, como é que está isso aí?
né? Como é que você tem praticado a sua fé? Como que você tem praticado? Você está muito no ceticismo, está muito na fé. Cadê o equilíbrio disso daí? É um Sol transitando por Libra, pegando a casa 9, ele acaba trazendo para evidência temas nesse sentido, além de temas que envolvam filosofia, temas que envolvam estudos, e aqui são estudos mais específicos, tá? São estudos de especialização. Ó, anda bem cética. Então, você pode ter certeza que é isso que o Sol transitando na casa 9 está te provocando, a olhar para esse ceticismo, tá? E trazer equilíbrio para isso, né? Porque, assim, não é nem tão ao céu, nem tão à terra, né? É equilíbrio, tudo, gente, equilíbrio para tudo na nossa vida. Casa 10. Isabel também pegou aí casa 10. Casa 10 é a casa da carreira, é a casa que vai falar do nosso profissional. Inclusive, é a casa que hoje eu mandei lá um áudio no grupo falando sobre uma experiência pessoal minha, mas eu tenho câncer na casa 10, então era dentro de um outro contexto. Sol em Libra iluminando a casa 10, ele está dando destaque para o profissional e para o seu reconhecimento dentro do seu campo profissional. Então, assim, a sua imagem pública, ela se ilumina. E aqui traz como proposta você liderar com elegância e cooperação, né? Com diplomacia. Mais um Libra de casa 10 vai me falar muito sobre equilibrar aí a área profissional com as outras áreas. Então, como é que está isso? Está se dedicando excessivamente à carreira ou está se dedicando de menos à carreira e mais a outras coisas? É hora de equilibrar. Pede por esse equilíbrio. Deixa eu ler aqui o que a Isabel falou. Então, anda tão em baixa que desanimou. Anda bem apagada. Pois é, porque muito provavelmente tem esse desequilíbrio, né? E aí, o que acontece? Olha só que interessante. O Sol, quando ele ilumina uma casa no nosso mapa, ele está jogando luz para aquilo, para que a gente enxergue. Porque quando não tem luz, fica nas sombras e a gente não dá atenção. Quando o Sol ilumina, coloca aquilo em evidência e a gente consegue enxergar. Então, assim, é mesmo uma provocação que ele está fazendo para você perceber que essa balança está descompensada. E por isso você está desanimando, por isso você está se sentindo apagada. E aí ele vai, mete o dedo nessa ferida e fala, olha para cá, o que você precisa fazer para equilibrar isso novamente na sua vida? Investe nisso. Então, assim, como você falou para mim que o Sol, ele pegou, foi uma parte da casa 10, ele vai continuar transitando pela sua casa 10, Isabel, quando entrar em Escorpião. Então, ele vai continuar te provocando nessa área. Escorpião, em Libra, a gente está falando de equilibrar. Escorpião vai falar do que você precisa desapegar para a coisa funcionar. Então, Escorpião vem mais com o pé na porta. Então, se isso já é um tema que está rolando por aí, vai se preparando para refletir sobre isso. Outra coisa, muito provavelmente a lunação libriana vai pegar em cheio a tua casa 10. Então, vai trazer temas de casa 10. E a depender de como essa sua lunação esteja aspectando com os outros astros do seu mapa astral natal, isso pode te dar muito direcionamento para você saber o que você precisa fazer e para onde você precisa olhar,
tá? E é por isso que entra a trilha, né? A Paloma e a Mirna já passam pela trilha mensalmente comigo. Então, assim, fica até a proposta aí, o convite, caso você queira aprofundar mais com relação a isso através da trilha. Certo? Casa 11. Casa 11 é a casa das conexões, é a casa das amizades, dos grupos, né? Então, o Sol ilumina amizades, ilumina projetos, e o convívio social pode acabar trazendo novas oportunidades. Então, é um convite para buscar conexões verdadeiras, onde haja reciprocidade ali no propósito de todos os integrantes daquele grupo ou daqueles amigos. Tá? Pede também por equilíbrio na relação de amizade. Está se doando demais? Está se doando de menos? Como é que está isso aí? Vamos equilibrar. Por fim, chegamos à casa 12, que é a casa que fala do inconsciente. Então, o Sol iluminando a casa 12 é uma proposta de maior introspecção, maior perdão, pensar em temas que envolvam o perdão, né? Lembra da conciliação libriana? E aí essas energias sutis, elas pedem por equilíbrio interior. Então, o Sol, iluminando casa 12, pede para liberar ressentimentos, para cultivar paz, para cultivar, inclusive, o silêncio. Né? É uma casa que foi muito iluminada para mim nesses últimos dias, né? E que realmente me propôs muita introspecção e eu me peguei refletindo muito sobre questões que eu necessito perdoar. E é isso que o Sol quer. É exatamente isso que o Sol queria para mim. E aí, para a gente fechar aqui essa conversa libriana, eu trouxe um mantra, né, que é representativo de tudo que a gente conversou. Quem quiser, printa essa tela, lê esse mantra nos próximos dias de temporada libriana vigorando no céu, para se conectar com essa energia, né? Todo dia de manhã lê esse mantra. E eu vou ler aqui com vocês nesse momento, para deixar aqui esse fechamento bem simbólico. Eu sou o equilíbrio entre o dar e o receber. Caminho com leveza, falo com amor e ajo com justiça. A beleza habita em tudo que escolho ver. Minha presença traz paz, harmonia e união. Eu sou a expressão divina do amor em forma de equilíbrio. Muito bonita a essência libriana, quando vivida na sua plenitude, na sua luz, na sua polaridade mais positiva. E aí, eu queria saber de vocês, antes de a gente se despedir, se alguém tem alguma coisa para falar, se alguém tem alguma dúvida, pode me interromper aqui, pode trocar comigo, que esse espaço é nosso, tá? E enquanto vocês vão pensando aí se tem algo a falar, eu deixo aqui já registrado para vocês que a agenda da trilha lunar libriana está oficialmente aberta a partir de hoje. Paloma tinha perguntado até quando? Vai de 21 de outubro a 20 de novembro, tá? O que é, para quem não sabe, a lunação? Vou repetir.
é quando a Lua em trânsito no céu encontra com o Sol em determinado signo. No caso, o Sol está terminando o transitar dele por Libra, mas antes de ele passar para Escorpião, a Lua vai encontrar com ele em Libra. E quando eles se encontrarem em Libra, deu match. Lua nova em Libra, o que a gente chama de lunação libriana. Lunação libriana, como vocês viram, vai ter aí uma duração aproximada de 1 mês, e tudo que aquela lunação aspectar com o seu próprio mapa astral natal é o que vai ficar de pano de fundo do seu mês. Esse é um nó energético que eu gosto de falar, que o céu promove, né? E assim, não sendo repetitiva, mas é porque eu acho que é a melhor das explicações, a previsão astrológica, ela é como a previsão meteorológica. A gente sabe que tem probabilidade de chuva, a gente anda com guarda-chuva na bolsa. Pode chover como pode não chover. Se chover, já sabia. Pego o meu guarda-chuva e abro. Se não chover, beleza. Ok. Previsão astrológica é a mesmíssima coisa. E ela nos serve para direcionar o nosso olhar para determinados campos da nossa vida, para a gente não ficar tentando equilibrar 400 pratos de uma vez só. A gente vai equilibrar os pratos que são necessários que a gente equilibre naquele momento. A gente vai ter ciência de quais energias desarmônicas vão ocorrer naquele mês, para que a gente se prepare para aquilo, para que a gente para que não sejamos pegas desprevenidas. E por outro lado, a gente vai saber as energias harmônicas trazidas por essa lunação, que vão nos auxiliar a extrair o que de melhor nós temos nas nossas ferramentas ali, que a gente carrega no nosso mapa, para usar aí, para jogar a nosso favor. Então, deixo aqui o convite para todo mundo, quem está assistindo agora, quem vai assistir depois a gravação, se quiser passar pela trilha lunar libriana comigo, estou abrindo a agenda nesse momento. Certo? Depois vocês me mandem uma mensagem no privado e a gente agenda isso. Deixa eu fechar essa apresentação para chegar mais pertinho de vocês. Pronto. Mulheres, agradeço muito a presença de quem pôde estar aqui comigo. Essa troca, assim, é muito melhor, né? Eu, particularmente, prefiro muito mais dar aula, assim, ao vivo, trocando com quem está presente, do que fazer gravação, sabe? Eu acho que não é muito a minha vibe, pois ascendente Libra, eu preciso de interação. Então, eu espero que vocês estejam comigo nos próximos encontros. A minha ideia é, a cada temporada, fazer esse encontro, tá? Falando da temporada, apresentando a jornada, a trilha da vez. E vocês sabem que eu estou sempre à disposição de vocês, diariamente lá, através das previsões diárias, muito mais trazendo reflexões do que só, de fato, trazendo apenas os movimentos planetários e astrológicos do dia. Eu tenho esse compromisso muito firme com vocês desde sempre. Eu ainda, para vocês verem, ó, uma fofoca aqui. Eu contei lá no grupo, né, outro dia, que eu tive que fazer uma cirurgia odontológica de emergência e eu fraturei a raiz de um dente e tive que fazer a extração do dente e, nossa, eu sofri muito, 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 foi horrível. Aproveitei e fiz implante, enfim.
E eu já tinha me comprometido em fazer esse encontro da temporada libriana. Eu lembro que a Paloma, se eu não me engano, tinha pedido lá no grupo. Eu falei, não, vou fazer sim. E aí, no meio do caminho, aconteceu isso. E aí eu fiquei sem gravar, fiquei colocando as previsões em texto para vocês, e preocupada com esse encontro de hoje, porque eu sabia que a temporada libriana já estava bem avançada. Mas eu não tinha o que fazer, eu não tinha como falar. Eu estava falando muito arrastado. Vocês devem ter percebido que hoje, por muitas das vezes, eu ainda mexo na boca. Por quê? Porque eu estou cheia de ponto na boca ainda, gente. Eu só vou tirar os pontos na quinta-feira, depois de amanhã. Então, assim, para vocês terem assim, só uma ideia assim, do compromisso que eu tenho mesmo com o trabalho que eu entrego, porque eu sei o quão isso pode ajudar vocês, independente do meu atendimento particular. Eu, quando comecei a estudar sobre astrologia, eu comecei estudando, inclusive, pelos movimentos da Lua, né, pelas fases lunares, e comecei a aplicar isso no meu dia a dia. Eu fui aprendendo, fui aplicando, e fui vendo que, de fato, isso fazia sentido, e eu percebia no meu dia a dia o quanto que isso me trazia benefícios. Né? Eu comecei a me conhecer melhor, a conhecer as limitações, as minhas próprias limitações, a depender da fase lunar, a depender do signo em que essa lua se encontrava. E aí eu parei de me cobrar tanto em fases e em determinados signos que eu sei que eu tendo a ficar menos produtiva. E isso é libertação, gente. Isso é libertação, porque a gente se entende cíclicas, a gente se entende fazendo parte da natureza, e a gente deixa de ser máquinas, de nos cobrar como máquinas. Então, até mais para frente, como eu já dei meio que um spoiler lá no grupo para vocês, eu pretendo desenvolver, não, já estou desenvolvendo, já estou com o Notion quase pronto de planejamento lunar. Né? E esse Notion, esse workshop de planejamento lunar, ele vai falar exatamente sobre isso. Ele vai explicar para vocês como sermos produtivas a depender da fase em que a Lua esteja e a depender do signo que ela esteja. Vamos falar sobre Lua crítica e ainda vou dar um bônus falando sobre o ciclo interior da mulher, a lunação interior da mulher. Então, assim, além da lunação externa, que é a lua no céu, a gente vai entender qual é o nosso corpo para aquelas que ainda menstruam, né? Mas aquelas que não menstruam continuam ciclando internamente, mas de uma outra forma. Eu vou trazer isso para que vocês consigam adotar a astrologia no dia a dia de vocês. E comprovem os benefícios disso, sabe, gente? Porque, só para eu encerrar aqui, quem se consulta comigo sabe que eu falo isso. A astrologia que eu pratico hoje, porque não é a mesma astrologia que eu iniciei a minha prática, eu iniciei por uma astrologia muito mais simbólica. A astrologia que eu estou formando é uma astrologia estatística. E quando a gente estuda a astrologia estatística, a gente vê que não é questão de crença, não é questão de acreditar, é questão de comprovação. São muitos mapas astrais que, quando têm o mesmo aspecto, os mesmos posicionamentos, indicam o mesmo acontecimento na vida das pessoas. E, assim, quando eu descobri esse mundo da astrologia estatística, minha cabeça fez assim, ó, tum! Porque, embora eu seja uma pessoa muito da fé, né, eu sou pouquíssimo cética, inclusive, para mim, a astrologia simbólica tinha muito significado, mas não era suficiente, porque eu queria atingir aquelas pessoas que precisavam de confirmações. E, assim, as pessoas que eu atendo hoje, elas são as maiores provas de que
muito do que eu falo ali nos nossos atendimentos, depois só bate martelo, porque, aconteceu, está acontecendo. Então, assim, eu sou muito suspeita para falar sobre astrologia, porque eu pratico astrologia na minha vida, eu amo muito, e eu quero que vocês tenham esse mesmo amor pela astrologia que eu tenho, tá? E, finalizando, para quem não sabe, não conhece, a trilha lunar, ela, além... Mirna fica cada dia mais impressionada, a Paloma também, a Paloma quase que diariamente manda mensagem, ela está aqui para não me deixar mentir, me manda mensagem falando, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e eu, vambora. Mas, só para finalizar, para quem não conhece o atendimento da trilha, a trilha, além da lição astrológica de lunação, tem direcionamentos terapêuticos para você usar ali ao decorrer do seu mês, e utilização de óleos essenciais também ali específicos para ajudar a passar pelo período, e um aconselhamento do tarô, que é a forma como é o pacote desse atendimento da trilha lunar. Certo? Então, espero todas vocês muito em breve para lermos os seus mapas. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma consideração a fazer? Então é isso, mulheres. Muito obrigada. Gratidão pela presença de vocês. Nos encontramos amanhã, através da previsão astrológica diária. Sintam-se à vontade para sempre trocarem comigo, seja pelo grupo, seja no meu privado, caso não queiram falar algum assunto no grupo, estou sempre aberto e disponível para todas vocês. Certo? Grande beijo, fiquem todas bem.